Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, vamos falar um pouco sobre o novo arcabouço fiscal? Quais os pontos positivos e quais os negativos? Então, quando a gente olha os principais pontos desse novo arcabouço fiscal, é que a elevação dos gastos públicos ele deve ficar entre 0,6% e 2,5% acima da inflação, um aumento anual dos gastos. O crescimento das despesas deve ser limitado a 70% da variação das receitas primárias. Os investimentos públicos vão ficar congelados em torno de 75 bilhões, ajustados pela inflação de cada ano, e metas de superávites primários, com uma meta ainda negativa para 2023, mas zerada a partir de 2024, e com superávites positivos a partir de 2025. Então, acho que os pontos positivos é um certo controle dos gastos, do crescimento dos gastos, e também essas metas de superávit primário, que é importante olhar não só a questão de controle do gasto, mas também a geração de superávit primário, porque isso é necessário para o controle dessa relação dívida-PIB. Mas, por outro lado, esse novo arcabouço, ele acaba relaxando no crescimento dos gastos em relação à regra atual, que é de crescimento zero acima da inflação, e, por outro lado, ele acaba tendo que gerar mais receita, por estar relaxando essa questão dos gastos. Está deixando mais flexível para que se tenha aumento de gasto. Na verdade, assim, vai ter no mínimo 0,6% ao ano acima da inflação. Ao jogar no aumento da receita, o foco acaba sendo ou no crescimento da economia, que não é garantido, ou no aumento da carga tributária, que pode ser também numa redução de benefícios, de repasses para determinados setores, ou do não pagamento de impostos, que às vezes é feito de forma legal e às vezes de forma ilegal. Então, aumentar a arrecadação do governo, o que acaba sendo negativo, porque quando a gente olha outros países com o mesmo nível de desenvolvimento econômico, a nossa carga tributária e a quantidade de arrecadação do governo, consequentemente, já é elevada. O que pode ser melhorado nesse arcabouço fiscal, hein? Pensando nesse novo arcabouço, os gastos eles podem ter alguma flexibilidade, mas acho que deveria se ter menos. O limite inferior deveria continuar sendo 0% em cima da inflação, de crescimento desses gastos, com um limite superior no máximo em torno de 1% ou 0,5% acima da inflação, dependendo da dinâmica ali da arrecadação ou da necessidade de gastos, em momentos que a economia está com maiores dificuldades. E essa meta de superávit, ela deveria estar ligada também à relação dívida-PIB, porque quando a dívida em relação ao PIB é maior, dada a taxa de juros, é preciso de um superávit fiscal em termos primários maior para compensar o maior pagamento da dívida. Em momentos que a dívida vai se reduzindo, esse esforço ele pode ser menor. Isso deveria estar sendo contemplado de forma explícita nesse novo arcabouço fiscal. É fundamental para que a economia comece a crescer e o governo, os políticos brasileiros, a sociedade brasileira deve ter consciência desse ponto, que para que a economia possa crescer e beneficiar a sociedade como um todo, a gente precisa controlar essa trajetória de vida PIB e, sobretudo, segurando o gasto, podendo em alguns momentos aumentar a receita. Esses pontos deveriam ser considerados nessa nova regra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.